nós estamos com a deputada Luana Ribeiro, que começou na atividade, nas suas ações profissionais, como turismóloga e é registrada no CRA aqui do Tocantins e hoje atua na administração pública como deputada. Como vai, deputada? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui no programa Administração em Debate. Primeiro, eu quero agradecer ao presidente do Conselho Regional de Administração aqui do Tocantins, Rogério Ramos, que cresceu o conselho e é uma pessoa fantástica e sensacional. Obrigada pela sua participação aqui. Para a gente começar a conversar, antes da gente falar da deputada, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história como turismóloga. Então, na realidade, quando eu entrei na faculdade, foi fazendo comércio exterior. E como eu tinha uma agência de viagens, eu comecei a fazer o curso de turismo, que eu tinha mais a ver com o que eu trabalhava. E formei em turismo, tenho vontade de concluir comércio exterior, que também é na área de gestão, de administração. E aí me formei como turismóloga, gosto muito da área de eventos, que é uma área encantadora. E tem gente que prefere a área da hotelaria. O turismo ele é muito encantador, ele tem várias vertentes, né, várias opções, tem trabalho para todos os gostos. Mas assim, acabou que, como eu sou de família política, eu enveredei pelos caminhos políticos, que é a grande paixão da minha vida, é o que eu sempre gostei de fazer. E eu nasci já, assim, imaginando que eu faria alguma coisa desse sentido, porque meu pai foi um grande político e eu sempre acompanhei muito e sempre tive esse desejo. E quando você ingressou para essa área, você começou a trabalhar, qual é a sua base? Com que perfil você começou a trabalhar logo? O que você buscou fazer na administração pública? Olha, eu comecei militando em movimentos sociais, movimento estudantil, tudo tem um começo. Além da história que vem de família, política, que você está inserido sempre, militei em movimentos sociais, como o Centro de Valorização da Mulher, que luta pelos direitos da mulher, da proteção da mulher, contra a violência da mulher, que a mulher ainda sofre muita violência. Hoje nós vivemos num período da sociedade onde não era mais para ter violência contra a mulher. A gente fala em direitos de igualdade, mas infelizmente a mulher ainda é agredida em vários cantos da sociedade. Não era para acontecer. Então, assim, a minha vida pública surgiu dessa desejo de fazer algo pela sociedade, né, de somar com a sociedade, com o trabalho social. Mas quando você tem uma atuação parlamentar, um mandato parlamentar, você tem que olhar para a sociedade como um todo, de uma forma global e geral. Eu acredito que uma gestão hoje, independente dela, se ela for na política ou se ela for numa iniciativa privada, ela tem que ser integrada. Ela tem que ter todas as áreas ligadas, afim. Por exemplo, eu tenho um exemplo assim muito claro. Se você tem uma escola e o aluno não tá tendo dentro da sala de aula um bom rendimento, às vezes os pais colocam de castigo, chamam atenção, tira brinquedo, apanha, uma série de fatores, e às vezes a criança pode estar com problema de vista. Então, assim, se a professora tem um treinamento, uma percepção, ela encaminha para o posto de saúde, ele faz uma triagem e o problema está solucionado. Então, assim, uma área tem que ser integrada com a outra. A educação tem que ser integrada com a saúde, a saúde tem que ser integrada com a infraestrutura. Como que eu posso falar de saúde se eu não tenho os bairros da minha cidade asfaltada? Como eu vou falar? Onde não tem asfalto, geralmente um local que tem muita poeira, na época de calor, na época de chuva, muita lama. Então, assim, época de calor, problemas respiratórios, assim, são muito recorrentes e aumenta a demanda da saúde. Então, assim, como que eu vou falar de saúde de qualidade se eu não tiver uma infraestrutura de qualidade? Como que eu vou falar de saúde de qualidade se eu não tenho saneamento básico, se eu não tenho uma boa coleta de lixo, se eu não tenho uma boa limpeza urbana? A dengue é um problema real no Brasil. Então, assim, se você tem terrenos baldios, praças públicas cheias de mato, lixo, é um foco de dengue. Então, como que eu vou falar de uma boa gestão se ela não for integrada? E além da gestão ser integrada, ela tem que ser muito transparente.
O governo federal aprovou a transparência nas contas públicas, e um dos maiores ganhos da sociedade é o portal da transparência, onde você pode acompanhar na sua cidade o que o seu prefeito anda fazendo, no seu estado o que o seu governador anda fazendo, no governo federal o que anda sendo feito. Então a transparência nas contas públicas é um grande ganho na sociedade. A sociedade tem que acompanhar e participar. Hoje é inadmissível se você não tem uma transparência na gestão pública, porque o próprio nome já diz, é público. Se é público, é de toda a sociedade. Você está há 8 anos nesse trabalho na gestão pública, né? Quais foram os desafios que você teve que foram significativos e que te fizeram te repensar uma série de coisas, né? Já que você já tem todo esse histórico junto da sua casa, de ver a luta do seu pai, o trabalho dele, né? Quando esses desafios foram para você, como é que isso foi? Olha, grandes desafios, assim, desafios mil. No início do mandato, pelo fato de eu iniciei muito nova, muito jovem a carreira política, por eu ser mulher, filha de político e muito nova, porque hoje o mercado de trabalho está absorvendo pessoas bem jovens. Uhum. Então, assim, eu fui um pouco discriminada. E você, quando entra em qualquer profissão, você quer mudar o mundo, transformar o planeta com a varinha de condão, assim, rapidão, como num toque de mágico. E não é assim, a vida não é assim. Né? Você se depara com os problemas, com os entraves da sociedade. Você vê, por exemplo, hoje eu ocupo um cargo legislativo. O cargo legislativo, ele é um pouco, assim, engessado em alguns aspectos. Por exemplo, nós aprovamos os projetos de leis, criamos leis para que as pessoas possam cumprir, para que a sociedade possa cumprir. Nós fiscalizamos contas públicas. Um grande entrave que eu encontrei no início da minha carreira política, eu cheguei, queria fiscalizar, muito Caxias, muito correta, e aí a gente não tinha acesso a nada, informação nenhuma. Aí mandava ofício, requerimento, querendo ter informações sobre secretarias, sobre investimentos, e você não tinha acesso a informações. Aí eu comecei uma luta pela transparência das contas públicas aqui no estado do Tocantins e consegui a liberação da senha de CEAFEM. O CEAFEM é o sistema financeiro que gere as contas públicas do governo do estado do Tocantins. E aí foi assim, aquilo foi uma grande alegria para a minha vida, porque eu consegui ter acesso às contas públicas, foi uma grande vitória, era uma coisa assim que me deixava extremamente revoltada. Então, consegui, na sequência que veio a lei da transparência do governo federal, foi uma outra alegria que foi depois, que hoje é muito mais fácil. Antes tinha o CEAFEM, que dá um acesso, é muito técnico, então você tem que ter boa capacitação ou tem que ter uma assessoria bem capacitada para estar mexendo com esse CEAFEM, para estar observando as contas. E hoje é muito mais fácil, muito mais aberto, muito mais transparente, você acompanhar a gestão pública. Esse foi um entrave. Então, assim, você encontra alguns entraves, toda profissão tem seu ônus e seu bônus. Mas eu sempre digo, o que vale é a profissão que você gosta, é o que você ama de fazer. O que você for fazer bem feito, com amor, independente de problemas, independente de circunstâncias mercadológicas, independente de qualquer circunstância, você é feliz fazendo aquilo. Não adianta, por exemplo, política tem a discriminação, claro que tem. Ainda existe, assim, da profissão política, todo mundo fala, político é corrupto, político é isso, é aquilo, mas não existe corrupto sem corruptor. E se eu for pensar dessa forma, eu não vou fazer diferença na sociedade. Então eu tenho que pensar diferente, eu tenho que acreditar no que eu faço, no meu trabalho, no meu potencial, para fazer a diferença na sociedade. Independente de qualquer que seja a profissão. E eu acredito que a política ela pode ser diferente se você fizer o seu papel social, se você fizer a sua parte. Olha, eu não conseguia ter acesso a nenhuma informação. Consegui a senha do CEAFEM. E hoje já temos o portal da transparência, então isso é um grande avanço, né? Então, e outra, eu acho que os desafios da vida, eles nos fortalecem. Se no começo eu não tivesse sido muito testada, muito provada, talvez eu não estaria aqui hoje.
O meu pai partiu tem pouco tempo, né? Meu pai foi senador da República, o senador João Ribeiro. E assim, a gente tinha uma ligação muito forte, pessoal, sentimental, emocional. Meu pai sempre foi um grande pai, muito carinhoso, foi um grande político. Mas assim, se eu não tivesse passado as dificuldades da profissão, talvez hoje eu não estaria aqui. Mesmo com os ensinamentos do grande homem que meu pai sempre foi, eu não estaria suportando, assim, a dor da perda dele, assim, ela é imensurável para a minha vida. Eu sinto dor profunda. É só quem pssa para saber. Mas talvez os desafios da minha vida, do mandato, de tudo, tenha me fortalecido para suportar até aqui. Então, as dificuldades, os entraves que a gente enfrenta na vida servem assim de força mesmo, de degrau para o sucesso, para o caminho da vitória, para o caminho das conquistas, das boas conquistas. Você falou que você tem um desejo de voltar ainda a fazer comércio exterior, né? Isso. E com relação à administração pública, quais são os seus desejos? Nossa! Olha, dariam 2 programas, né? Daria 2 programas. Comércio exterior é um curso que te abre muito os horizontes, a visão. É um curso muito parecido com a administração e tem um complemento para você fazer relações com outros países, ou instituições de outros países, com comércio internacional e tudo mais. Eu quero fazer comércio exterior porque, assim, eu quero concluir meu curso porque eu preciso de aplicar isso na minha profissão, ampliar meus horizontes. O conhecimento e a sabedoria sempre são válidos e sempre são bem-vindos. Eu tenho uma grande desculpa, que não é desculpa, que é a questão do tempo. A política te absorve muito tempo. Então, assim, olha, vou começar. Aí eu falo, não, eu estou sem tempo agora, esse ano é ano de campanha, eu vou deixar no próximo ano, mas eu quero concluir a questão do meu curso de comércio exterior, porque assim, e muito do que eu sei hoje eu aprendi foi com o curso de comércio exterior. Falta 1 ano e meio para eu concluir o curso, então não é muito tempo. Então, mas eu vou chegar lá. Quem sabe um dia eu não dou entrevista aqui como já graduada em comércio exterior. Vai ser fantástico. E os projetos da administração pública? Então, eu fui candidata a prefeita da capital do Tocantins, né, Palmas. E assim, foi um grande desafio para a minha vida, aprendi muito, principalmente sobre gestão pública, porque uma coisa é o cargo executivo, outra coisa é o cargo legislativo. Legislar e executar são 2 coisas assim próximas, mas que são distintas, né? Então, assim, eu tenho assim, eu sou uma otimista na vida, né? Eu tenho a vontade, assim, de ainda estar num cargo executivo, mas assim, a minha prioridade hoje é fazer o que eu faço bem feito, ser uma boa parlamentar como estadual, atender os anseios e as expectativas da população. A sociedade, ela hoje é muito dinâmica porque o acesso à informação tornou isso bem dinâmico. Por exemplo, teve uma época que a grande reivindicação da sociedade era a questão da educação. E hoje as escolas de tempo integral, as creches do governo federal, que são CMEIs, estão melhorando a qualidade da educação, a estrutura da educação. É claro que a gente precisa de avançar, precisa. Mas o clamor da sociedade, ele vai mudando. Hoje, se você for buscar o clamor da sociedade, muito é saúde e segurança pública. Então, você tem que sempre estar atualizado, antenado no que a sociedade quer, focado, direcionado à sociedade. Eu tenho os meus projetos, meus planos de vida, meus planos profissionais, mas a minha principal meta, meu principal foco é atender os anseios da sociedade, porque quando você é representante parlamentar, você está representando grande massa, grande parcela da sociedade. Você é eleito para representar o todo. Você tem que fazer o bem sem olhar a quem. Então, é importante você ter foco no seu trabalho, foco no que a sociedade verdadeiramente precisa.
se você é parlamentar, por exemplo, de governo ou de oposição, não importa. O que importa é você fazer o que a sociedade quer e o que é melhor para ela. Porque, às vezes, quando você está ocupando um cargo público, às vezes você tem que tomar uma medida que ela é impopular, porém é benéfica para a sociedade. Então, você tem que atuar dessa forma. Agora, a gestão pública como um todo, independente dela ser legislativa ou executiva, tem que ser transparente. A política, ela precisa de recuperar a credibilidade na sociedade. E como que se recupera a credibilidade? É com transparência, é com trabalho, é com correção, é sendo correta. Leis existem muitas, elas têm que ser aplicadas e aplicadas corretamente, decentemente e com coerência. Por exemplo, nós temos a lei da transparência, nós temos a lei orçamentária, a lei de responsabilidade fiscal. Então, assim, nós temos uma série de leis que elas precisam de ser observadas e respeitadas. Mas a sociedade também tem que ter uma participação maior. Esse ano foi o ano passado, de 2013, nós tivemos muitas reivindicações sociais, a população foi para as ruas, então isso mostra que já está tendo um avanço social, onde as pessoas estão participando mais. Essa TV Assembleia aqui no Tocantins, ela foi instalada há pouco tempo. Mas a gente está na sessão, no plenário, recebemos mensagem, olha, na minha cidade aconteceu isso, olha, minha cidade está precisando disso, olha, gostei do que você falou, olha, eu acho que devia ser de outra maneira. Então, a sociedade já está participando de uma forma muito mais ativa, muito mais ativa. Então, nós temos que avançar? Temos, mas nós já temos grandes conquistas, mas ainda vamos avançar muito mais, eu tenho certeza. Deputada, muito obrigada. Algum recado para os administradores? Já. Então, foi rápido. Eu pensei que... Mas eu falei demais. Nossa, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Eu acho que, como eu disse, o importante é ter foco, ter uma meta. Então, cada administrador, seja em qualquer que seja a profissão, você tem que gostar do que você faz, tem que ter foco, meta e acreditar no seu potencial, no seu trabalho, porque é isso que faz a diferença na sociedade, é o prazer em fazer o que você faz. E a gestão, a administração, ela está presente em todos os lugares, para quem é administrador e para quem não é administrador por formação. Mas se você tem o dom de gerir, de administrar, então você está administrando. Então, mas qualificar sempre é preciso. A sabedoria é um dos maiores patrimônios e o conhecimento de que uma pessoa, o ser humano, pode ter na sua vida. Então, quando você se profissionaliza, você se qualifica, as coisas acontecem de forma mais adequada. Obrigada pela sua entrevista. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima.